pessoal, vamos para a segunda aula? Vamos estar com vontade mesmo? Já entendeu tudo da primeira? Já fez anotações? Já estou atendendo o pedido de vocês também com relação a alguns assuntos, tá? Eu espero que novamente vocês possam aproveitar e assistam também o filme, o vídeo aí até o final. Eu espero que vocês aprendam um pouco mais e consigam se desenvolver nesse ramo que vocês desejam, tá? Se tornarem um empresário, empreendedor. É isso que eu desejo e eu acredito que você também. Ok? Vem comigo. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula de empresário empreendedor. Só para relembrar, na primeira aula nós falamos a respeito de definição do que é ser empresário empreendedor e empresário empreendedor. Aqueles que me enviaram um e-mail, eu enviei também uma planilha para saber como que é o teu perfil de empreendedor, né? Eu espero que vocês tenham utilizado, que isso sirva de base para que vocês possam melhorar e estudar no decorrer do tempo, ok? Falei também a respeito do conhecimento básico que o empresário empreendedor precisa ter para abrir o seu próprio negócio. Dei várias dicas, sugestões e orientações a respeito. E hoje nós vamos falar a respeito do esboço da empresa, os primeiros passos para que você possa iniciar o seu plano de negócios de acordo com o Canvas, que você provavelmente já deve estar fazendo. Se você precisa do modelo do Canvas, manda um e-mail para mim, que eu terei prazer em te enviar o modelo. Eu disponibilizo lá para você gratuitamente, ok? No esboço da empresa nós temos 5 tópicos que são os principais, tá? Para que você, dessa forma, possa iniciar a estrutura da sua empresa, conforme eu mostrei o desenho lá na primeira aula, e dessa forma você montar um alicerce forte para você ter a sua empresa e não morrer nos primeiros 10 anos, pelo menos, ok? Lógico que tudo isso vai depender muito das suas ações, das suas atitudes, mas eu tenho certeza que se você tiver essa preparação básica em tudo que você for mexer na tua empresa, com certeza o teu sucesso será muito mais fácil, ok? Então, desses aspectos que nós vamos ver hoje no esboço da tua empresa, os prioritários, tá? Seriam o ramo de atividade. Você deve escolher entre indústria, comércio, serviço ou comércio e serviço. É o primeiro passo que você vai fazer, ok? Lembra daquele que eu pedi para você selecionar 3 coisas que você gostaria de fazer, 3 atividades, e depois detalhar cada uma delas? Ok, então chegou a hora de você definir se vai ser indústria, comércio, serviço ou comércio e serviços, ok? Você selecionando uma dessas atividades, a tua direção fica mais certa, fica mais correta, você já sabe de antemão, então, o caminho que você vai seguir para você ter o seu negócio, ok? Lembrando que indústria é toda atividade que transforma alguma coisa. Por exemplo, se você faz bolo em casa, é uma indústria. Se você faz salgado, é uma indústria. Se você tem confecção, também é uma indústria. Uma empresa de comunicação visual também é indústria, porque você compra matéria-prima e transforma em outra coisa, ok? Sorvete, esse tipo de coisa, salada de frutas, tudo isso é indústria, tá? Comércio. Comércio é quando você compra uma coisa, por exemplo, uma caneta, e vende a própria caneta. Compra um vestido e vende o vestido. Compra um sapato e vende o sapato. Essa mercadoria que você compra
ela não passa por nenhuma transformação até chegar no consumidor final. Então você compra e vende, apenas isso, ok? Serviços, é tudo que envolve a prestação de serviço. Se você é um mecânico funileiro, se você é um contador, se você é um engenheiro, um arquiteto, então você vai vender serviços, tá? E é, na minha opinião, um dos melhores ramos que tem, tá? E tem também o tipo de atividade que é comércio e serviço. Por exemplo, você pode ter uma loja que vende produtos eletrônicos e ao mesmo tempo ter alguma prestação de serviço, uma assistência técnica, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você tem essas duas atividades conjuntas que também é um bom ramo, ok? Você só precisa definir com o que é que você vai trabalhar, qual é a sua expertise para você trabalhar nesse ramo que você deseja. Bom, uma vez que você escolheu qual é a atividade que você quer trabalhar, e é muito importante que você escolha aquela atividade que você gosta, tá? Que você tem prazer em fazer, que também você saiba escolher uma que te dê uma lucratividade boa, ok? Depois disso, você tem que escolher se você vai fazer uma franquia ou um próprio negócio, tá? Na franquia, você não pode esquecer que você nunca será o patrão verdadeiro. Por quê? Você vai ter que obedecer todas as regras da empresa que você está representando. Ou seja, você não vai poder oferecer um desconto a mais para o teu cliente, isso é proibido. Na maioria das franquias, você não vai poder acrescentar outros produtos que não sejam da franquia. Você vai ter que obedecer o mesmo horário de trabalho das demais franquias, tá? Então você tem uma liberdade muito limitada, além do que você vai ter que pagar uma grana alta para ter a empresa já toda estruturada, tá? É essa a diferença entre uma franquia e o teu próprio negócio. No seu negócio você vai ter que estruturar tudo, tá? Tudo vai depender de você, do teu conhecimento, da tua capacitação, inclusive em termos de gerenciamento da empresa, tá? Mas a vantagem é você que determina tudo, que mercadoria que vai ser vendida, quando vai ser dado desconto para o cliente, quando não vai, qual é a forma de atendimento, como é que vão trabalhar os seus colaboradores, ok? Então existe uma grande diferença entre o negócio próprio e a franquia. A franquia você está sempre limitado às diretrizes da dona da franquia e vai ter que pagar mensalmente royalty, uma série de taxas que a franquia cobra, enquanto que no seu próprio negócio você não tem nada disso, tá? Eu considero muito mais vantajoso você abrir o teu próprio negócio, embora você vai ter que se capacitar melhor quando você tiver o teu próprio negócio, ok? As necessidades básicas da sua empresa. Uma coisa que você precisa escolher logo no início, independente do ramo de atividade que você vai ter, é uma rua, um local onde você vai ter a sua atividade, a tua loja, seja o que for, que tenha estacionamento. Eu vejo muitos empresários alugando imóveis, abrindo seus negócios, onde não tem estacionamento. Então isso daí acaba complicando muito. Onde é que seu cliente vai parar, se ele tiver de carro, para poder comprar na sua loja? Então a falta de um estacionamento pode influenciar muito no seu comércio, tá? Ou na sua prestação de serviço ou na sua indústria. Então pense bem em alguns fatores principais, tá? Como estacionamento, banheiros é a mesma coisa, se o local é movimentado ou não, se tem internet fácil. Eu conheço alguns empresários que alugaram o imóvel, fizeram tudo, abriram empresa e tal,
e em um determinado momento descobriram que a internet na rua sempre dava problema, sempre tinha algum corte, alguma queda da internet, e isso impossibilitava um trabalho contínuo. Então, verifique bem antes de alugar o imóvel se a internet naquela rua é boa. Equipamentos de EPI, dependendo do ramo de atividade que você escolher, seus colaboradores e você mesmo, algumas vezes vão ter que usar equipamentos de EPI, que é equipamentos de proteção individual, tá? Então esse é um custo a mais, é um investimento a mais que você vai ter que fazer em determinado ramo de atividade, ok? Por exemplo, quem vai mexer com alimentação vai precisar usar touquinha, luvas descartáveis, avental, né? Aquelas botas brancas. São exigências da vigilância sanitária. Então, são considerados equipamentos de proteção individual, ok? Então, você tem que pensar bem no ramo de atividade e nessas necessidades básicas antes de você abrir a sua empresa. Já coloca isso aqui também no seu plano de negócios, porque é muito importante que você tenha isso em mente, certo? Bom, pessoal, com relação ao tamanho, ao espaço da empresa, uma coisa que você precisa observar na hora de imaginar o teu negócio, o teu ramo de atividade, é com relação se pode ser pequena, ou seja, uma empresa que você vai alugar um espaço aí de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, tá? Uma empresa média de 100 metros quadrados, ou grande, acima de 100 metros quadrados. Então você precisa imaginar já como é que vai ser a sua loja, o teu negócio, a distribuição da parte administrativa, da parte operacional, da parte de serviços, da parte de indústria, ok? Então o teu negócio vai ser relativo ao tamanho e ao espaço que você alugar. Então é muito importante que já no plano de negócios você mensure qual o tamanho ideal para a sua empresa, que dessa forma você vai estar fazendo um planejamento adequado às suas necessidades e à do seu cliente. Vai ter espaço para o seu cliente? Uma recepção, alguma coisa assim? Então tudo isso você tem que pensar, não é só em termos das necessidades básicas de estacionamento, banheiros para os seus clientes, para os seus colaboradores, né? Mas também no tamanho do espaço que você vai utilizar. Então é muito importante que você coloque isso no seu plano de negócios para você mensurar adequadamente para não ter problemas no futuro, ok? Imagina que a tua empresa, você pode imaginar que ela possa começar pequena, com 10 metros quadrados ou 20, né? Mas se ela crescer legal, daqui a um ano você vai precisar ter o tamanho do dobro do espaço. E se ela precisar do dobro do espaço, você vai ter como utilizar, vai ter como alugar um outro imóvel. Aí imagina nos problemas de mudança que você pode ter, não só de transporte, né? Mas também de instalação de rede, uma série de outras coisas, vitrine. Então, procura visualizar a tua empresa hoje, no início, né? Ou como ela está hoje, e daqui a um ano, 2 anos, caso ela aumente, se aquele espaço vai ser o suficiente para você manter a empresa ali no mesmo lugar, ou se vai precisar de um outro local. E se for precisar de um outro local, vai ser no mesmo bairro, não vai ter problema de mudar de bairro ou de cidade. Então, procure pensar já nisso, visualizar todos esses detalhes para que você não tenha um problema maior no futuro, ok? Um outro detalhe fundamental: se você vai ter uma indústria, mesmo que seja microempresa, você vai precisar de licença da CETESB, é obrigatório, ok? No ramo de alimentação, existem algumas exigências
próprias da atividade de alimentação, tais como curso de manuseio de alimentos, vigilância sanitária, em alguns casos também nutricionista, tá? Se for uma indústria, além da nutricionista, vai precisar também que tenha no rótulo do produto a quantidade de proteínas, vitaminas e tudo mais, ok? Se você procurar no mercado próximo à tua residência aí, você vai ver que todos os produtos têm essa descrição do que compõe a alimentação, tá? Aquele produto que está sendo vendido. Então, é muito importante que você verifique isso também, ok? Profissões regulamentadas. Tem algumas profissões que exigem uma regulamentação própria, tá? Por exemplo, o representante, ele necessariamente precisa ter o registro no Corcesp. Os profissionais liberais, por exemplo, o contador, tem que ter o registro no CRC. Motoristas de empresas de ônibus, de empresas de transporte, também tem que ter uma licença especial. Então é importante que você saiba disso também na hora de escolher a sua atividade, ok? Escolha bem a profissão, ok? Em transportes, nós temos que fazer o registro no ANTT, que é a nossa Associação Nacional de Transportes Terrestres, e na prefeitura nós temos que fazer a parte de alunos, quando se trata de transportes, ok? E na parte de farmácia, nós precisamos ter aí um farmacêutico responsável, certo? Então precisa ver bem o ramo de atividade que você vai escolher, porque em alguns ramos existem algumas licenças especiais, e isso você também já deve estudar e prever no seu plano de negócios, tá? Em termos de faturamento, você precisa mensurar o quanto que você vai faturar por ano, para pelo menos você pagar as suas despesas fixas, tá? E os teus custos fixos. Então, tem gente que vai trabalhar em casa e vai ter poucas despesas fixas que podem optar pelo MEI, né? Dependendo da atividade. O MEI, o faturamento é de R$5.000 por mês, né? Ou 60 mil no ano. A microempresa que eu mais indico para quem está iniciando, é de até R$360 mil no ano, tá? Ou seja, 30 mil por mês. Então você não fica amarrado ou limitado a vender apenas 5 mil por mês. Eu aconselho que você já faça ela como ME. Assim você não tem aquele problema de começar como MEI e depois transformar em ME passando alguns meses. Eu conheço alguns empresários e precisa ficar bem atento a isso, que como MEI já vendem aí 10, 15 mil por mês. Então já deixa de ser MEI e já é uma microempresa, ok? Que também tem vários subsídios em termos de pagamentos de impostos. Mas nesse caso de ME, a partir daqui principalmente, já é necessário que você tenha um contador, tá? E o contador normalmente, dependendo do movimento da empresa, cobra aí meio salário mínimo, tá, de mensalidade. Mas vale a pena porque ele vai te orientar em tudo e todas as obrigações legais que devem ser cumpridas por uma empresa, seja ela qual for, é o contador que tem que fazer. Mas isso tem que estar no contrato de prestação de serviço. Então, você também vai ter que observar isso, tá? Uma EPP, que é empresa de pequeno porte, ela pode faturar aqui até 300 mil por mês, ok? Já tem menos subsídios do governo, mas também vale a pena porque o pagamento de imposto também é menor. Lucro presumido. A Receita Federal presume que você vai ter 8% de lucro sobre a base, né, de acordo com a atividade, mas também é uma boa forma de tributação. E o lucro real são para empresas grandes, principalmente, onde elas não conseguem atingir
8% de lucratividade mínima, tá? De lucro mínimo. Então, elas são tributadas com base no lucro real, ok? Então, as formas de tributação correspondente à sua atividade também tem que ser uma opção de escolha prioritária já quando você estiver fazendo o seu plano de negócios, tá? Mensurar adequadamente qual vai ser o faturamento teu no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim por diante, para que você possa já no início fazer um enquadramento da forma de tributação mais condizente com a sua realidade, certo? Com relação a sócios, é bom ter sócio? Sim. Parentes, amigos, investidores, né? Você pode procurar entre essas opções um sócio, tá? Mas um sócio é bom, gente? Sinceramente, na minha opinião, não é, tá? Eu acho que a melhor coisa do mundo, se for o caso, coloque alguém da sua confiança com apenas uma cota para ser uma empresa, sociedade limitada, tá? Eu costumo dizer, brincar muito que uma sociedade é boa igual a minha, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro e minha esposa para gastar, ok? Porque nesses 25 anos de consultoria eu só conheço hoje 3 empresas que trabalham com sociedade, que têm sócios e que estão bem. Nas demais, eu já vi pai brigar com filho, com filha, virar cara, ter problemas inclusive de relacionamento depois disso, irmãos, cunhados, primos, né? É complicado. Amigos perderem uma amizade aí de 10, 15, 20 anos por causa de uma sociedade mal resolvida. Então é muito complicado ter sócio, tá? De preferência não tenha, ok? Mas se tiver, coloca alguém da sua confiança, com apenas uma cota aí para a empresa ser limitada, mas não que as responsabilidades vão ser divididas, ok? Um outro ponto muito importante na hora de você começar a mensurar o seu plano de negócios é com relação ao horário de trabalho. Qual é o horário de trabalho do seu tipo de ramo de atividade? O que é melhor? Você sabe que pela CLT, atualmente a maioria das atividades permite 44 horas por semana, ok? Então você pode ter, como se fosse aqui a primeira opção, das 8 às 12, das 14 às 18, que daria aqui 8 horas diária, vezes os 5 dias da semana, você teria 40 horas, e mais o sábado das 8 às 12. Só que para alguns ramos de atividade, esse horário acaba não compensando. Então as empresas preferem abrir às 9 horas, vai até às 12, depois das 13 às 18, e no sábado das 8 às 12. No período da tarde, como são 5 horas direto, é necessário que exista uma parada de 15 minutos aí para se tomar um café, ok? Ou você pode optar para trabalhar das 8 às 12, das 13 e 12 às 18, sem trabalhar aos sábados. O importante é que as 44 horas estejam aqui dentro, a não ser que a tua atividade trabalhe só 40 horas e aí você fica à vontade para fazer da maneira que você achar melhor, ok? Lembrando que para determinado tipo de atividade, determinado tipo de serviço, se você precisar que sejam feitas horas extras, estas só podem ser feitas 2 horas extras por dia por colaborador, tá? E não são todos os dias, ok? Mas se for necessário, você pode solicitar o teu colaborador, desde que ele tenha disponibilidade também de fazer essas 2 horas por dia. Em termos de acomodações, é interessante você ter aí na tua empresa, dependendo do ramo de atividade também, armário para os colaboradores, principalmente se for muitas mulheres.
precisa colocar bolsa, né, casaco, guarda-chuva, esse tipo de coisa. Então, é sempre interessante você ter esses armários para os seus colaboradores. E se você for ter aí na sua empresa também uniformes, dependendo do tipo de uniforme, ele também pode guardar nesse armário dele, ok? Eu aconselho que sejam armários individuais, cada um com o seu cadeado, né? O cadeado é o teu colaborador que tem que colocar, tá certo? E para ficar a chave com ele, tá? Cozinha interna, você vai fornecer almoço ou vai deixar o pessoal comer, trazer marmita para comer? Então tudo isso daí você vai precisar já mensurar também. Se for ter cozinha interna, vai precisar ter geladeira, micro-ondas, fogão, né, para fazer um café, alguma coisa assim. Então tudo isso você já tem que se preocupar na hora de montar o seu plano de negócios também. Recepção para clientes. A tua empresa vai ter uma recepção ali, uma mesinha, um sofá para o teu cliente sentar, vai ter revistas ali para o teu cliente ler, os jornais, enquanto ele aguarda, uma televisão, né? Wi-Fi, né? Que é muito interessante dependendo do ramo de atividade. Então, existe essa recepção para os seus clientes. E cadeiras ergonométricas. É muito interessante porque imagina que o teu colaborador vai ficar sentado aí na tua empresa durante 8 horas pelo menos. Então precisa ser uma cadeira confortável para que ele se sinta bem, não tenha problemas nas costas, nos braços, né? A altura dele seja adequada para poder trabalhar na mesa, principalmente se vai mexer com o computador. Então tudo isso você tem que mensurar também para que ele se sinta confortável em exercer a função dele, ok? Um outro ponto interessante é com relação à pesquisa de mercado. Antes de abrir a sua empresa, de preferência, faça uma pesquisa na rua, pergunte aos possíveis clientes se eles gostariam que houvesse uma outra loja do seu ramo de atividade, né, para que eles tivessem mais opções. E veja com seus concorrentes os pontos fortes e fracos, vai em cada um, na cara dura mesmo, cara de pau, analisa, vê os pontos fortes e os fracos de cada um, para você poder analisar isso e colocar no seu negócio os pontos fortes e não colocar os pontos fracos, é lógico. Compare preços, imagem, produtos, mercadorias e serviços, né? Quais são os diferenciais de cada empresa concorrente? O que elas oferecem de diferencial para venderem para os consumidores, ok? Então isso é muito importante que você faça essa pesquisa de mercado também, para que você tenha mais segurança na hora de você montar o seu negócio. É fundamental. A última prioridade que nós vamos ver agora é com referência aos cálculos básicos de quanto você precisa faturar para pelo menos cobrir as suas despesas de acordo com o lucro que você desejar, ok? Então veja bem, se você tem uma despesa, um custo fixo mensal de R$1.000, nós podemos dizer aqui que o teu Prolabore também pode ser de R$1.000. Você tem os impostos aí de MEI, que é aquela taxinha de 45 a R$55. Digamos que você queira um lucro líquido de R$1.000, ok? Para você ter o retorno do seu investimento. Então você tem aqui um faturamento de 5.000. Só que nesse caso aqui, o valor do custo da mercadoria ou do produto tem que ser no máximo de 1.950. Caso contrário, todo esse pré-cálculo aqui vai estar prejudicado, ok? Não vai dar certo. No caso de despesas mensais de 5.000 e aqui um Prolabore de 2.000, impostos da microempresa de R$1.000 e um lucro líquido de 20%, nesse caso aqui seria de R$3.000, né, sobre um faturamento de 15.000,
o custo da mercadoria tem que ser no máximo de R$4.000, ok? Então aqui para você ter uma ideia também, aquele negócio do pessoal calcular, eu vou comprar por X e vou vender por 2 ou 3 vezes o valor. Ele não dá exato, ok? Então você precisa fazer esses cálculos aqui corretamente e dessa forma mensurar qual é o faturamento que você precisa, ok? No caso de R$15.000 de despesas fixas, eu estou colocando aqui um prolabore de 4.000, o imposto da microempresa aqui de 4.000 também, tá? Média, né? Um lucro líquido de 30% sobre o faturamento, que vai representar 18.000, e neste caso aqui, o custo máximo da mercadoria ou do produto tem que ser de 19.000, ok? Então você precisa também, nesse momento, né, que você está montando o seu plano de negócios, mensurar esses cálculos, porque todos esses itens aqui prioritários é que vão direcionar a sua empresa para onde você deseja, ok? E fazendo dessa forma, lógico, você passa a ter uma visão muito melhor do seu negócio, inclusive com relação à atividade que você quer, para saber se ela vai faturar aquilo que você deseja ou não. Bom, agora que nós já vimos todos os itens prioritários para que você possa colocar aí no seu plano de negócios, nós vamos ver um outro item que também faz parte do esboço da empresa para que você possa ter condições de montar o seu plano de negócios, né? Essa outra parte é dos recursos financeiros que você vai precisar para ter a sua empresa. E aí, nesse ponto, eu peço uma atenção especial, porque eu vejo muita gente, eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Gente, se você não tem dinheiro para começar uma empresa, escolha alguma atividade que você possa iniciar sem capital nenhum, e são muitas poucas as opções, uma vez que você não tem nenhum recurso financeiro para iniciar, tá? É muito difícil. Imagina, eu já vi empresários com 200, 300, 500 mil abrir uma empresa e depois de 5 anos perder esse capital todinho, tá? Porque não soube administrar a empresa dele, não soube dar continuidade na empresa dele, tá? Imagina você tendo pouco capital. Tanto faz ser R$500 como 500 mil, você está sujeito a perder da mesma forma, tá? Então a preocupação maior é que você não perca esse dinheiro. De que maneira? Se capacitando, estudando, analisando, planejando, fazendo tudo que você precisa fazer passo a passo para você não perder ou diminuir as chances de perder aquilo que você conquistou com tanto trabalho, com tanto suor, ok? Então essa parte de recursos financeiros, ela realmente precisa ser bem estudada, bem entendida, para que você diminua as chances de ter problemas no futuro. Então vamos lá. Em relação ao investimento inicial, a gente pode te fazer a seguinte pergunta: quanto que você já tem de dinheiro para abrir a sua empresa? De acordo com os dados que nós já vimos até agora, principalmente nessa última parte, que são as prioridades, né, da estrutura da empresa, do esboço da empresa, você acha que aquilo que você tem já é suficiente ou você vai precisar de mais? Ok? Responda essa pergunta para você mesmo, tá? Como você vai conseguir isso? Vendendo algum bem? Você pode vender um carro, uma moto, pode vender o seu imóvel ou um imóvel que você não esteja utilizando. Você vai pedir para parentes? É complicado, eu não aconselho a fazer isso. Pedir para amigos? De repente o teu amigo tem um dinheiro sobrando lá, mas se o seu negócio não der certo e você não conseguir pagar esse amigo,
como é que vai ficar a amizade? Ela continua, não continua, vai ficar abalada porque o amigo confiou em você e você não deu conta de fazer o negócio render para poder pagá-lo? Então, pensa nisso. Buscar em banco, você tem aí opções de Banco do Povo, que aqui no estado de São Paulo eles te emprestam um valor mínimo de 5.000 ou 7.000, algo assim, tá? Empréstimos bancários normalmente exigem que você já tenha uma conta no banco, né? E você também vai ter que assinar como avalista, né? Cheque especial a um juros de 13%, 14% ao mês, você acha que realmente compensa? O cartão de crédito, que também é a mesma coisa. Gente, qualquer uma dessas opções aqui não são boas, ok? Mesmo esse do Banco do Povo, onde você pode obter um empréstimo a um juro baixo, começar um negócio já devendo não é uma boa ideia. Tá? Você pode se complicar no futuro e perder um dinheiro que não é seu. Então isso é muito complicado, ok? Buscar investidor? Investidor é sócio, gente. Então eu aconselho também a não fazer isso. O ideal qual é? É você ter um dinheiro, se ainda não tem, procure trabalhar e ajuntar esse dinheiro, o capital que for necessário para você iniciar o teu negócio, mas aí você vai começar com o pé no chão, tá? Como um empreendedor deve fazer a coisa bem pé no chão, ok? É muito melhor você proceder dessa maneira, porque se você perder, você já não vai estar prejudicando mais ninguém, tá? E vai poder depois dormir tranquilo, sem dever nada e com possibilidades de conquistar tudo novamente. Basta trabalhar, ajuntar o dinheiro que for necessário para depois, então, abrir novamente uma outra coisa, ok? Mas pegar dinheiro com um banco, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito ou investidor não é legal, e você normalmente as empresas que fazem isso, os empresários que fazem isso, acabam se dando mal, mesmo tendo um planejamento, tá? Você precisa tomar cuidado com isso. Não é porque você está fazendo o plano de negócios, repito, o plano de negócios não é garantia de sucesso. Vai depender de muitos outros fatores, tá? Inclusive a forma como você vai gerenciar o seu negócio, vai administrar o seu negócio, ok? Bem como se capacitar para isso, tá? Então, se você tiver o seu dinheiro para montar o seu negócio, é a melhor coisa que você faz, tá? Montando tudo aquilo que você precisou lá em termos de estrutura, você vai ter uma ideia do quanto você vai precisar para o seu negócio, tá? E dependendo do ramo, atividades que exigem um pouco de capital, fazer doces e salgados em casa, trufas, pão de mel, esse tipo de coisa, né? Sai para vender, vendeu, guarda uma parte desse valor, o restante você compra nova matéria-prima para fazer e vender no dia seguinte, ok? Informática, lan house, gente, você pode abrir uma lan house aí com 5 computadores, tá? Algo em torno de 10 mil reais você abre uma lan house, ok? O capital não é muito alto, né? Vai ser complicado depois o prazo de retorno disso, e lógico, vai depender do lugar onde você está abrindo, do local, se vai ter uma boa movimentação, se você vai colocar alguma coisa para vender junto, né? Então tudo isso você precisa observar. Se você for trabalhar na sua casa, dependendo da atividade que você for exercer, se for só de prestação de serviço, você pode trabalhar na sua casa, fazer um home office aí, e você vai gastar também com uma mesa, uma cadeira boa, para você sentar, lembra da parte de ergonometria, né? Para você não ficar cansado no final do dia. Um bom computador, né? Uma internet com uma boa velocidade.
Então você vai gastar aí também algo em torno de 5 mil para montar o teu home office. Um salão de beleza também mais ou menos na mesma faixa, né? Então não exige muito capital, também algo em torno de 5 a 10 mil que você pode montar então para essas atividades. Lógico, tem outras aí que você pode fazer, mais ou menos como fazer churrasquinho, por exemplo, barracas, trabalhar como ambulante, como MEI, né? Então tem outras atividades que você pode fazer com pouco capital. Com capital médio, você pode fazer um truck food, né? É um caminhãozinho que você vai fazer para vender comida, ou cachorro quente, ou lanches, alguma coisa assim, pastel, né? Tá muito em moda ultimamente o truck food. Não esquece que nesse caso, como você vai trabalhar com alimentos, você vai precisar aí da vigilância sanitária, tá? Aí você tem lojinhas pequenas, bar e lanchonete, pizzaria, a lan house também aqui um pouquinho maior, oficina mecânica de funilaria, porque você já vai precisar aqui de elevadores, né? Então, com um capital médio, que diria algo em torno de 10 a 30 mil reais, você consegue montar alguma dessas outras atividades aqui, tá? Com um bom rendimento. E atividades com capital maior, você vai precisar para trabalhar com lojas em shopping, centro automotivo, restaurante, lojas maiores e indústrias em geral. Nesses casos aqui, o capital pode variar de 100 mil a 1 milhão, dependendo de onde você escolher ter o seu negócio, tá? Se for uma loja em shopping, por exemplo, o valor de capital é muito alto porque eles exigem luvas correspondente ao local que você está alugando, né? Então é muito alto. O restaurante também, dependendo da quantidade de mesas e de cadeiras, da localização, também é muito alto. O centro automotivo depende muito da quantidade de elevadores que você vai ter, do local. Tem que ser algo em torno aí de pelo menos uns 500 metros quadrados, né? Então tudo isso vai influenciar na hora de você calcular o valor do capital que você vai utilizar de investimento inicial na sua empresa, tá? Porque não é só inicial, gente, que a gente está falando na verdade, né? Você tem que mensurar aí as suas despesas operacionais pelo menos durante um ano. E você vai precisar do capital não só para poder ter a tua empresa normal, né? Mas de todo o estoque, o giro, que são os outros assuntos que a gente vai falar aqui. Então você precisa ter muito cuidado com relação ao investimento inicial. Tem que ser muito bem pensado para você não ter problema. Ok? Quando você fizer todos os cálculos com referência ao teu investimento inicial, nós falamos aqui, né? Você tem que acrescentar também o valor de capital de giro que vai ser necessário de acordo com a previsão de custos e despesas operacionais mensais. Tem alguns empreendedores que fazem isso para 3 meses, outros para 6 meses e outros para 1 ano, que é o ideal na minha opinião, porque durante esse 1 ano, lógico que o seu faturamento não vai ser o ideal para aquilo que você quer, tá? Normalmente, uma empresa começa a ter lucro, começa a chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, ter o faturamento suficiente para cobrir as despesas operacionais, quando a empresa já tem 1 ano de vida. Então, é por esse motivo até que uma boa parte dos empresários não chegam a viver aí 1 ano ou 2, né? Eles acabam fechando antes disso. Por quê? Porque não tinham capital suficiente para cobrir as despesas e custos fixos operacionais durante esses primeiros meses, primeiros 12 meses pelo menos, tá? Você vai precisar também de dinheiro para o seu estoque e para o seu imobilizado. No caso do seu estoque, você precisa mensurar
o estoque mínimo para quanto tempo? 1 mês, 2? Veja que se você for trabalhar com uma loja de roupa, por exemplo, e você estiver pensando em faturar aí algo em torno de 40 mil por mês, você vai ter que ter um estoque de pelo menos uns 15 mil, tá? E lembrando, não é tudo que você compra que você vai vender. Muita coisa acaba ficando no seu estoque. Então, se você pretende vender aí 20 mil por mês, você teoricamente teria que ter uns 30 mil de mercadoria para poder vender esses 20 mil aí, né, de preço de custo, tá? Esses 20 mil vai se transformar em uns 60 mil mais ou menos de faturamento, umas 3 vezes mais, para que você possa pagar e cobrir, né, todas as suas despesas, seus custos fixos, tua folha de pagamento, teu prolabore, e sobrar alguma coisa de lucro para que você reinvista na sua empresa. Eu não aconselho nenhum empresário, e o empreendedor já sabe disso, os primeiros 1 ano, 2, 3 da empresa, todo o valor acumulado de capital conseguido através do lucro líquido, ele deve reinvestir na própria empresa para que dessa forma a estrutura dele aumente, fique mais robusta, para que ele dependa menos de banco no futuro, menos de empréstimos, né? E dessa forma a possibilidade dele vencer é muito maior. Além da parte todinha de estoque, você tem que mensurar bastante a parte de imobilizado com relação às instalações. Se você vai precisar de vitrine, balcões, luminárias, rede interna, móveis e utensílios, que são as mesas, cadeiras, estantes, armários, arquivos, né? Máquinas e equipamentos, computadores, servidor, geladeira, frigobar, filtro de água, ar-condicionado, né? Coisas assim. Veículos para você poder fazer compra ou para fazer entrega ou para visitar clientes. Então, todo o valor, recursos financeiros, envolve tudo isso daí, bem como reformas e adaptações no imóvel que você está alugando ou adquirindo. Você vai precisar de dinheiro para abertura da empresa, para contratação de pessoal, para serviços gráficos, serviço de internet, e prazo de retorno do investimento que você vai fazer vai ser de acordo com o lucro líquido. O prazo de retorno varia muito de empresa, de atividades, pode durar de 6 meses até 5 anos, tá? Às vezes até mais. E a viabilidade financeira, econômica e financeira, que você também pode preparar no seu plano de negócios, tendo como base o faturamento que você vai ter mensalmente, de acordo com os dados que nós já passamos, principalmente os prioritários, ok? E o fluxo de caixa, você sabe que você vendendo hoje, você só vai receber daqui a algum tempo. E durante esse tempo você precisa do capital de giro para manter a sua empresa ativa, com pagamento de salários, de encargos, de impostos, de tudo que for necessário para que a tua operacionalidade não termine logo nos primeiros meses, tá? Então é importante o teu capital de giro para você ter um fluxo de caixa muito bom e não sofrer com falta de fundos ou falta de recursos, tá? Então, todos esses aspectos aqui de pagamento de despesas fixas, prazo de compra de mercadoria e produto, porque no início você vai ter que comprar à vista, e prazo de venda, você tem que mensurar tudo isso daqui no teu fluxo de caixa para poder gerenciar a tua empresa de acordo com isso, tá? Com relação ao local, você vai precisar ver o tamanho, né? Que já falei isso daqui para vocês, se é pequeno, médio ou grande, de acordo com o teu ramo de atividade, porque aí você vai ter que ver o layout da empresa, os banheiros, as dependências internas, a parte administrativa, a parte de operação, ok? Em termos de localização, se é muito ou pouco movimento, se é no bairro ou se é no centro,
ou se é num shopping, as facilidades de acesso para os seus compradores, seus clientes, isso é muito importante, bem como também para fornecedores, né? E os benefícios para os clientes. O que você vai oferecer? Estacionamento, manobrista, né? Cobertura, o que mais? Então tudo isso você tem que verificar com relação ao local, ao imóvel que você vai ter, onde você vai ter a tua empresa, tá? Qual o diferencial da empresa, né? O diferencial da empresa vai ser o quê? Forma de pagamento, horário de trabalho, entrega, prazo, né? Isso daqui não é diferencial, ok? Isso daqui é obrigação. Dos colaboradores, atendimento exemplar, eles vão estar uniformizados. Dos produtos, qualidade, garantia e embalagem, ok? Vai ter algum diferencial nisso? Para os clientes, que é o mais importante, vai ter uma sala de espera, vai ter café, água, jornais, revistas, TV, Wi-Fi, computador. Imprescindível. Você tem que ter limpeza, organização e imagem, para que você tenha tudo isso daqui obrigatoriamente na tua empresa, tá? Nada disso daqui praticamente é um diferencial. Isso daqui são obrigações que você tem que ter com o seu cliente para que você possa permanecer no mercado, tá? O diferencial você vai estudar alguma coisa a mais do que isso, você vai ter que superar as expectativas do cliente, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que estudar uma forma de você colocar isso daí para que você não tenha problemas de diferencial. O que vai fazer o teu cliente voltar na tua empresa? Como é que você vai fidelizar o seu cliente? Então agora é a hora de você colocar isso daí no seu projeto e estudar para saber o que você vai oferecer de diferente para o teu cliente ficar com você, tá? Em termos de extra, dicas. Olha, o sucesso tem várias fases, tá? Você vê, a primeira ele é muito grande porque ele é toda a estrutura, toda a parte inicial, que não é fácil, e depois é que você vai conseguir pular para a segunda fase, para a terceira, a quarta, e aí começa a diminuir o tamanho da escada, porque a base toda você já montou aqui, ok? E isso é muito importante, porque se essa base não tiver montada, legal, de acordo com o capital de giro, com um local bem apropriado para você ter o teu negócio, então você não vai conseguir chegar lá em cima com facilidade. Então, quanto mais você preparar essa base, mais facilidade você vai ter nos outros passos lá em cima, ok? Minha sugestão: faça uma análise SWOT. Analise os pontos fracos, os pontos fortes da sua empresa, né? Veja as oportunidades que você tem aí do teu negócio e as ameaças também com relação à concorrência. Faça a análise SWOT. Eu vou te mandar no e-mail, que se você me mandar um e-mail, eu te respondo, também te passando uma análise SWOT para você fazer na sua empresa ou para o seu negócio, ok? Vai facilitar bastante. Em termos de orientação, gente, pense, idealize, tenta, faça de novo e de novo, continue fazendo, que você chega no sucesso que você quer. Não tem segredo, gente, vai depender muito da persistência, de atitude, de comprometimento, de responsabilidade, de disciplina, principalmente, não só em termos da empresa, mas com você mesmo, ao tempo que você vai se dedicar a realizar o seu sonho, ok? É muito importante isso. Concluindo, não importa o tamanho do problema, e sim a determinação para resolvê-lo. Gente, se você estiver determinado e tiver capacidade para resolver, você resolve, tá? Mas vai depender única e exclusivamente de você, das suas atitudes, da sua disciplina e do teu comprometimento com o seu sonho. Se você fizer tudo certinho,
da maneira como a gente está passando aqui para você, tentando te orientar da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que o teu projeto de vida, o teu sonho, você vai conseguir realizar e vai concretizar da maneira que você quer. Ok? Eu vou, nas próximas aulas, falar a respeito da abertura, do público-alvo, comunicação, prospecção de clientes, compras, vendas e administração. Certo? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, você tem aí o meu e-mail. Fica à vontade para entrar em contato comigo, ok? Eu espero que tenha sido útil essas informações e que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Tá certo? Um grande fraternal abraço. Até a próxima aula. Bom, pessoal, essa foi a segunda aula. Eu acredito que teve bastante dicas interessantes, orientações, sugestões, né? Eu já estou preparando também a terceira aula, que tem muito material, muita coisa ainda para você ver. E eu espero que você venha aqui. Nos vemos brevemente. Grande fraternal abraço. Até mais.